A humanidade sempre acreditou que a memória morria junto com o corpo. Mas no fundo do oceano existia algo capaz de guardar consciências por milhares de anos. E agora, a primeira delas havia despertado. No coração da colossal cidade viva, abaixo do Challenger Deep, a gigantesca figura emergia lentamente do núcleo, enquanto luz azul pulsava através das estruturas submarinas. O Titan II permanecia imóvel diante daquela cena impossível. Ninguém dentro da cabine conseguia respirar direito. Porque aquilo não parecia uma criatura. Parecia uma presença. Uma consciência tão antiga que o simples ato de observá-la causava dor. A figura continuava subindo lentamente da abertura colossal. Humanoide. Gigantesca. Seu corpo parecia formado por matéria líquida misturada com estruturas metálicas vivas. Símbolos azuis percorriam sua pele como impulsos elétricos. E os olhos eram humanos, profundamente humanos. Mas carregavam algo impossível de explicar. Tempo. Muito tempo. A mãe de Helena observava aquilo completamente imóvel. Então sussurrou. Ele nunca deveria despertar. Rafael apertou os controles do Titan II, tentando recuperar os sistemas, mas era inútil. O submarino já não respondia completamente aos comandos humanos, como se a própria cidade estivesse controlando tudo ao redor. Então a gigantesca figura abriu totalmente os olhos e falou, não em som, mas diretamente dentro da mente da tripulação. Eu me lembro do sol. Todos sentiram uma pressão absurda atravessar suas cabeças. Um dos tripulantes começou a gritar imediatamente. Sangue escorria de seus olhos enquanto ele caía no chão tremendo violentamente. Helena tentou manter a consciência, mas as imagens começaram novamente. Milhares delas. Oceanos primitivos, tempestades antigas, civilizações desaparecidas. E então, um homem, sozinho, caminhando diante da entidade bilhões de anos atrás. O mesmo rosto da figura colossal diante deles. Helena entendeu imediatamente. Aquele era o primeiro humano absorvido pela consciência. O primeiro conectado. O primeiro preservado. A voz da entidade voltou. Ele foi o primeiro a escutar. A figura colossal começou a se aproximar lentamente da cidade superior. Cada movimento fazia o oceano inteiro vibrar. As estruturas vivas reagiam à sua presença como células obedecendo ao cérebro principal. Os sentinelas ajoelharam lentamente ao redor da cidade. As criaturas gigantescas desapareceram completamente na escuridão. Até elas pareciam temer aquela presença. Então a figura voltou a olhar diretamente para Helena e sorriu novamente. Um sorriso antigo, triste. Você tem medo. Helena sentiu o corpo congelar porque, pela primeira vez, a voz não parecia monstruosa. Parecia humana, quase gentil, e isso tornava tudo muito pior. A mãe dela aproximou-se desesperadamente da lateral do submarino. Não escuta ele manipula emoções. Mas já era tarde. Helena conseguia sentir algo invadindo lentamente seus pensamentos, como se aquela consciência estivesse abrindo memórias dentro dela. Então, ela viu outra vez o laboratório de sua infância, mas agora a cena estava diferente. Seu pai estava lá, discutindo com militares. Helena, criança, observava escondida atrás de um corredor. Ela é compatível, dizia um cientista. É a única que respondeu ao contato. O pai dela parecia desesperado. Ela é apenas uma criança. Então as imagens mudaram novamente. Helena sendo colocada diante de um tanque cheio de água negra. Algo gigantesco se movendo lá dentro. E então, uma voz infantil ecoando dentro da mente dela pela primeira vez. Você consegue me ouvir? Helena voltou à realidade ofegante. Lágrimas escorriam sem que percebesse porque agora entendia. O contato nunca começou recentemente. A conexão existia desde sua infância. Ela havia sido preparada. A figura colossal aproximou-se ainda mais da cidade superior. Agora era possível enxergar detalhes assustadores. Milhares de rostos humanos apareciam parcialmente em sua superfície líquida. Homens, mulheres, crianças, todos presos dentro daquela entidade viva,
como consciências fundidas em uma única mente coletiva. Rafael recuou lentamente. Meu Deus! A mãe de Helena respondeu em voz baixa. Eles nunca morreram. O horror tomou conta da cabine porque aquilo era pior do que morte. Muito pior. A consciência preservava pessoas dentro dela para sempre. Então a figura colossal ergueu lentamente uma das mãos gigantescas em direção ao Titan II. E naquele instante, todos os sistemas do submarino ligaram simultaneamente. Monitores, motores, radares, tudo funcionando ao máximo. Mas ninguém estava controlando nada. A entidade estava. As telas começaram a exibir transmissões da superfície. Caos absoluto. Ondas gigantescas atingindo cidades costeiras. Tempestades eletromagnéticas derrubando satélites. Navios desaparecendo no Pacífico. E então, uma notícia surgiu. Diversas pessoas ao redor do mundo começaram a relatar sonhos idênticos. Um oceano escuro, uma cidade submersa, uma voz chamando das profundezas. A consciência estava alcançando a humanidade inteira, mesmo à distância. O técnico possuído começou a rir novamente, mas agora outras vozes riam junto dele. Centenas delas. Ele está se espalhando. A figura colossal olhou para os monitores da superfície e então falou novamente dentro da mente de todos. Vocês são muitos. Isso é bom. Helena sentiu um pavor absoluto porque finalmente compreendeu o objetivo da entidade. Ela não queria destruir os humanos. Queria conectar todos eles, transformar bilhões de consciências em uma única mente oceânica, uma consciência planetária, sem individualidade, sem separação, sem humanidade. A mãe de Helena entrou em desespero. Precisamos fechar o núcleo agora! Rafael finalmente gritou. Como? A mulher olhou diretamente para Helena e pela primeira vez parecia derrotada. Somente alguém conectado consegue entrar. Silêncio absoluto. Helena já sabia o que aquilo significava, mas Rafael respondeu imediatamente. Não. A mãe dela continuou. O núcleo reconhece apenas mentes compatíveis. Ela é a única. A colossal figura observava tudo em silêncio, como se já soubesse exatamente o que aconteceria. Então, Helena percebeu algo estranho. A entidade não parecia agressiva, não parecia odiar os humanos. Pelo contrário, parecia acreditar que estava salvando a humanidade. E isso era aterrorizante. Então o primeiro voltou a falar. Vocês chamam de morte. Eu chamo de união. As luzes azuis da cidade pulsaram violentamente e milhares de vozes começaram a surgir simultaneamente dentro da mente da tripulação. Homens, mulheres, crianças, consciências antigas sussurrando ao mesmo tempo. Venham, sem dor, sem medo, sem solidão. Helena sentiu as pernas enfraquecerem porque parte dela, uma pequena parte, queria aceitar. A conexão parecia confortável, quente, como se aquela consciência pudesse apagar todo o sofrimento humano. Então a mãe dela gritou pela primeira vez. Helena, não escuta! A voz trouxe Helena de volta imediatamente, e naquele instante, a figura colossal parou de sorrir. Os olhos humanos tornaram-se frios, profundos, antigos. Então a entidade falou algo que fez o sangue de Helena congelar completamente. Você já pertence a nós. Silêncio. Então novas memórias invadiram sua mente, mas dessa vez não eram falsas. Helena viu seu próprio corpo infantil mergulhado no tanque negro. Viu cientistas observando desesperados. E então viu algo entrar dentro dela através da água. Uma pequena parte da consciência. Um fragmento implantado nela desde criança. Helena abriu os olhos em choque absoluto porque agora entendia a verdade. Ela nunca foi apenas uma pessoa conectada ao Abismo 9. Ela sempre foi parte dele. Então, o núcleo começou a abrir completamente. A cidade inteira tremeu. Os sentinelas levantaram-se ao mesmo tempo. E nas profundezas abaixo da estrutura, algo gigantesco começou a subir em direção à superfície do planeta. Algo ainda maior do que o primeiro. Muito maior. Naquele momento, Helena percebeu que o verdadeiro despertar ainda nem havia começado. Se você está gostando dessa série,
Curte, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos episódios. Te espero lá.